Olá, tudo bem com você? Há um tempo atrás eu gravei um vídeo sobre os chefões da vida da gente, né? As dificuldades que a gente encontra, que são aquelas que a gente considera as piores, o nosso pior medo no momento, aquilo que desestabiliza, desespera, gera angústia, gera desespero, gera desequilíbrio, né? E naquele momento específico que eu gravei esse vídeo, eu tava vivendo um dos piores momentos da minha vida, né? Que era perdendo aos poucos a pessoa que eu tanto amo, que era minha avó. Então foi um processo muito difícil, eu encarei um chefão muito grande na minha vida há um mês atrás, né? Eu tô vivendo esse processo de luto ainda, tô vivendo esse processo de entender, né? Essa perda, de compreender, de reviver, chorar e depois ficar calma e entrar em desespero e acalmar. Só quem já viveu um luto muito grande, intenso por alguém que amava muito e tinha um vínculo tão próximo, sabe do que eu tô falando. Mas o que eu quero dizer hoje com esse vídeo, nesse momento de coronavírus, de todo mundo em pânico, né? Virou uma comoção, uma histeria muitas vezes, um desespero, né? E de fato temos sim que nos preocupar, né? Temos sim que nos cuidar, tomar todas as medidas que forem necessárias. Nós vivemos em sociedade, somos seres que vivemos no coletivo, a gente não pode pensar e focar no próprio umbigo agora e ignorar tudo que está acontecendo. Ah, sou jovem, sou novo, sou saudável, não sou grupo de risco, tanto faz. Não, né? A gente vive numa sociedade, a gente tem que se preocupar. Nós estamos todos conectados. Aquilo que eu faço afeta você e vice-versa. Então é hora sim de ter empatia, de praticar a empatia, o respeito, a compaixão e nos unirmos para que juntos a gente possa combater esse chefão aí que chegou, né? Que assusta, que dá medo, que tira a gente da zona do conforto, que muitas vezes desequilibra a gente emocionalmente, mas a gente precisa manter a calma nessa hora, né? Histeria não vai ajudar, pânico não vai ajudar, desespero não vai ajudar. Porque a gente precisa estar saudável emocionalmente para que a gente tenha uma imunidade legal, para que a gente raciocine de uma maneira sensata para minimizar os danos dessa situação toda, né? Mas o que eu quero falar para você hoje, se você tá desesperada, se você tá em pânico, eu tenho muitos amigos, pessoas do meu convívio que estão assim muito desesperados, alarmados e mandam mensagem às vezes e só falam disso, e estão vivendo isso, e estão chorando por causa disso, com medo que os pais peguem a vizinha, sabe? Essa angústia que tá. E de fato é angustiante, porque se a gente ficar assistindo o jornal o tempo todo, se cada mensagem de WhatsApp que chegar pra mim eu ficar lendo que morreu mais 2 pessoas, que tem mais 5 em suspeita, que morreu não sei quantos na Itália, eu vou ficar pilhada. Essa energia vai me consumir, né? Então, nesse momento, se atente àquilo que é verdadeiro primeiro, aquilo que é real, não aquilo que é fantasioso ou aquilo que pode vir a acontecer, né? Vamos se atentar ao que é real para que a gente possa fazer na medida certa aquilo que tem que ser feito para nos proteger, né? Então, primeiramente é a gente treinar essa empatia de pensar no outro, né? Não podemos ser tão individualista de pensar só eu. Aí você vai no mercado, compra um monte de coisa e o outro que não tem dinheiro para comprar agora fica passando fome depois? Pera lá, não é assim, né? Essa coisa dos autônomos, gente, das lojas pequenas, são pessoas que trabalham e dependem disso. Não tem um salário no fim do mês para ir lá e receber mesmo que fique parado ou que tenha um afastamento do trabalho. Não, vai sofrer prejuízo e é a única renda da pessoa. Então vamos ajudar essas pessoas, vamos pensar nelas, né? Vamos arrumar alternativas, que é o que eu tô fazendo na minha clínica. Vamos atendimento online, à distância. Às vezes não é tão legal, não é aquilo que você queria, não é aquilo que você desejou, mas é o que tem para agora e a gente precisa se ajudar, pensando um no outro, né? Então, é isso sobre essas medidas, né? Sobre essa questão de ficar no centro, né? E foi muito interessante, porque eu sempre fui, né, uma pessoa muito neurótica com essa coisa de doença, de saúde, né? Muita angústia em relação a isso. E essa história de coronavírus, dessa pandemia, veio e muita gente, amigos meus, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu, tipo, tô calma com essa situação ainda.
Eu tô mantendo muito a minha calma. E as pessoas estranharam até, mas Fernanda, como você tá calma numa situação dessa? Que você deveria estar desesperado, ou você talvez fosse a primeira pessoa a ficar angustiada, desesperada, querer manter isolamento, etc, né? E assim, gente, o processo que eu tô passando na minha vida, sabe? Depois da morte da minha avó, depois de ter encarado e concluído esse chefão na minha vida, que foi muito difícil, né? Que tem sido muito doloroso ainda. Não é porque a gente consegue agora conversar e gravar um vídeo que a gente não carrega as dores ainda. Não tá tudo bom, não tá tudo resolvido. Mas tá aqui. E tá em equilíbrio, né? Eu tô conseguindo lidar com tudo isso. Que é o mesmo que a gente tem que fazer com essa pandemia. A gente precisa ter autocontrole, porque senão vai fugir tudo do controle, né? Se eu me desesperar e eu for no mercado e comprar um monte de coisa, eu desequilibro o resto, né? Então, tudo isso. E o que eu acho interessante é a gente ficar no agora. Muitas vezes, né? E é por isso que eu tô conseguindo manter a minha calma diante dessa situação. A maioria das vezes na minha vida, quando eu ficava muito ansiosa ou quando eu ficava desesperada com alguma coisa, não aconteceu do jeito que eu temia. Né? A minha cirurgia, que foi o meu chefão, o ano de 2018, chefão mor, eu tava desesperada, eu passei 40 dias mal, nervosa, angustiada, com medo dessa anestesia, e tudo que aconteceu na minha cirurgia foi totalmente diferente do que eu pensei, do que eu fantasiei, do medo que eu tive. E eu pensei em todas as possibilidades ruins que podiam me acontecer. E a única possibilidade que eu não pensei foi a que me aconteceu, que foi a possibilidade boa. De ser tudo bem, de eu passar pela cirurgia e ser bem, tudo bem, né? Depois, a morte da minha avó, um processo muito dolorido, um processo muito difícil, medo, eu tinha muito medo de receber a notícia, eu tinha medo de surtar, eu tinha medo de desmaiar recebendo a notícia, eu tinha medo de não dar conta mais. E eu tô dando conta. O coração às vezes picado, estraçalhado. Mas o que eu quero te dizer é que às vezes o nosso medo paralisa e faz a gente fantasiar a respeito de coisas que podem acontecer, ou que já e faz a gente viver como se já estivesse acontecendo uma angústia, uma dor, um peso, uma energia tão ruim que quando chegar lá na frente você vai falar assim, cara, foi mais difícil o antes disso por conta do medo que eu criei, do medo, do pavor, daquilo que eu achei que pudesse acontecer. Porque, na verdade, não foi desse jeito. Calma. Calma. Respira. Né? Eu sempre falo isso pra mim, eu tenho repetido isso pra mim várias vezes. Fernanda, respira. Você precisa respirar nesse momento. Sabe? Respiração é vida. É fonte de vida. Quando você para pra respirar, pra se concentrar e fala assim, calma. Né? O que tá fora do controle pra esse desespero todo? O que tá fora do controle hoje para esse desespero todo? Eu entendo que existem mortes acontecendo, eu entendo tudo isso, né? E eu também entendo que mortes já acontecem todos os dias em números altos por doenças que a gente não fala também. Não vamos ignorar a pandemia, ela está aí. Mas o que eu tô querendo dizer é, calma, respira. O seu desespero não vai favorecer em nada a morte lá da Itália, os suspeitos em São Paulo. Isso não vai favorecer, entende o que eu tô falando? A gente até pode desesperar, mas o nosso desespero não traz controle para a situação. E é por isso que eu estou tentando ficar tão calma e centrada, tomando as medidas sim que eu posso, que estão ao meu alcance, mas eu preciso me acalmar, respirar, para que eu não fique emocionalmente ruim. Porque imagina a gente ficando em casa de quarentena e ainda todo mundo meio pilhado, todo mundo meio neurótico, angustiado. Hoje eu liguei para uma amiga minha, eu não consegui falar com ela, depois a gente falou por mensagem, um pouco por áudio, eu falei para ela, amiga, eu tô sentindo uma energia ruim, como se fosse acontecer uma catástrofe, ninguém fosse conseguir se livrar dela. Como se fosse alguma coisa assim, tipo, tá vindo um tsunami, todo mundo vai morrer em um mês. Calma, respira. As coisas parecem estar fora do controle, mas existe ainda um controle nisso tudo. Calma, respira. Espera a coisa acontecer, espera as coisas irem acontecendo, se proteja, se cuide. Sabe aquela história? Confia em Deus, mas fecha a porta do seu carro. E depois desce e vai onde você tem que ir. Você entende? Você não desce do seu carro, você põe um alarme, lógico, para isso que serve, a proteção, me protejo, coloco o alarme.
né? Entrego pra Deus, mas eu fecho a porta. Só que depois eu não fico parada ali no carro olhando pra ver se alguém vai roubar. Eu entro, eu descanso, eu vou. É o que a gente pode fazer agora. É viver o agora. Se acontecer alguma coisa maior, se chegar alguma coisa maior, a gente vai pensar nisso, a gente vai sofrer isso e a gente vai se ajudar nisso. Essa é a minha mensagem que eu tenho pra você, é o que eu tenho pensado, é o que tem feito sentido pra mim, é o que tem me trazido de volta pro centro, porque se eu ficar assistindo as notícias, se eu ficar vendo só a história de morte, se eu ficar lendo o tempo inteiro sobre isso, eu não vou conseguir fazer mais nada também. E digo mais, eu assisti um médico esses dias falando um vídeo, não sei o que jovens estavam entubados, não sei aonde, um vídeo, sabe, um vídeo que não me construiu em nada, de verdade. Eu terminei de ver aquele vídeo com falta de ar, pra você ver como a gente somatiza. Então, calma, respira. Assiste um filme, assiste uma série, se poupa as pessoas, ore, reze, medite, mande boas vibrações para as pessoas, cuide de quem você ama, cuide de você, mas não pira, calma. Qualquer coisa, eu tô aqui à disposição. Vamos nos ajudar? A internet agora tá fazendo mais sentido nesse tempo. Percebe? Vamos nos ajudar, vamos falar coisas boas, vamos trocar experiência, vamos ler aquele livro que tá na estante, fez até poeira já. Tá bom? A gente vai passar por isso. E você vai ver que quando você passar, você fala, ufa, venci mais um. Mais um medo, mais um chefão, mais um momento, mais uma dificuldade. Inclusive a crise financeira que vem por aí. Respira.